Vivemos em um tempo em que ser cristão muitas vezes significa nadar contra a corrente. Valores bíblicos são ridicularizados. A fé é questionada e quem decide permanecer fiel a Cristo sente, em algum grau, a hostilidade do mundo. Essa realidade não é novidade. Jesus já havia alertado em João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Seguir a Cristo é um chamado para andar em um caminho estreito, e esse caminho exige coragem, perseverança e confiança. A hostilidade pode vir de forma explícita, em perseguições e zombarias, ou de forma sutil, em pressões sociais que tentam nos moldar à mentalidade do mundo. Diante disso, a grande pergunta é: como permanecer firmes, sem perder a fé, vivendo como testemunhas autênticas de Cristo? A resposta está na palavra de Deus, que nos ensina a resistir e a viver de maneira que glorifique ao Senhor, mesmo em tempos difíceis. O primeiro passo para viver a fé em um mundo hostil é compreender que não estamos sozinhos. Jesus prometeu em Mateus 28:20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa certeza nos dá coragem diante do medo. Muitas vezes, a hostilidade pode fazer o cristão sentir-se isolado, como se fosse o único a enfrentar oposição. Mas a Bíblia nos lembra que somos parte de um corpo, a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo, e que muitos irmãos passam por lutas semelhantes. Hebreus 12:1 nos encoraja a correr a carreira da fé, olhando para essa grande testemunhas que já venceu. Não enfrentamos a jornada sozinhos, temos o Senhor que caminha conosco e uma comunidade de fé que intercede, apoia e fortalece uns aos outros. Saber disso nos dá esperança e nos impede de desistir diante da pressão. Outro aspecto fundamental é cultivar uma fé enraizada na palavra. Em tempos de hostilidade, opiniões mudam, valores são relativizados, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O salmista declara: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Ter a Escritura como fundamento nos mantém firmes quando somos desafiados. Um cristão que conhece a Bíblia não se deixa levar por discursos contrários à fé, mas encontra na palavra a direção e a verdade. Isso exige disciplina, leitura diária, oração constante e meditação. Assim como uma árvore precisa de raízes profundas para resistir às tempestades, nós precisamos estar profundamente alicerçados em Deus. A hostilidade do mundo não pode arrancar da nossa mente coração aquilo que o Senhor já plantou. A fé cristã em um mundo hostil também se manifesta através do amor. Pode parecer contraditório, mas é justamente em meio à oposição que mais precisamos refletir o caráter de Cristo. Jesus nos ensinou a amar até os inimigos e orar pelos que nos perseguem, Mateus 5:44. Isso não significa compactuar com o erro, mas responder à hostilidade com mansidão e graça. O mundo espera ódio em resposta ao ódio, mas o cristão é chamado a quebrar esse ciclo, demonstrando que o amor de Cristo é mais forte que qualquer resistência. Paulo escreveu em Romanos 12:21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a essência de viver a fé. Não retaliar com as armas do mundo, mas com a luz do Evangelho que transforma corações. Também é essencial lembrar que a hostilidade não é um sinal de derrota, mas de fidelidade. Jesus afirmou em Mateus 5:11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. O cristão não deve estranhar a oposição, mas entender que ela confirma que estamos no caminho certo. A perseguição é passageira, mas a recompensa é eterna. Isso nos dá forças para continuar firmes, mesmo quando tudo parece contra. A história da Igreja é marcada por homens e mulheres que permaneceram fiéis sob hostilidade extrema,
e seus testemunhos ecoam até hoje. Somos chamados a carregar essa tocha de fé, certos de que nossa fidelidade gera frutos que muitas vezes não vemos agora, mas que Deus usará para impactar gerações. Portanto, viver a fé cristã em um mundo cada vez mais hostil significa confiar em Cristo, firmar-se na palavra, amar mesmo diante do ódio e permanecer fiéis até o fim. A hostilidade não tem o poder de apagar a luz de quem anda com Jesus. Pelo contrário, quanto mais escuro o mundo se torna, mais a luz do Evangelho brilha através daqueles que não se envergonham da fé. Se esta mensagem falou ao seu coração, peço que deixe o seu like, inscreva-se no canal e caminhe conosco nesta trilha do Evangelho. Nos comentários, compartilhe como você tem vivido sua fé em tempos difíceis. E se houver um tema que gostaria de ver aqui, escreva também. Assim seguimos juntos, fortalecendo a fé e proclamando a verdade que liberta.